Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui para mais uma entrevista com um dos nossos aprovados no concurso da Cefaz Ceará. Eu vou conversar agora com Lucas Eugênio Rodrigues, ele que ficou em 18º lugar neste concurso. Então, vamos bater um papo com ele, pedir umas dicas boas aí para que vocês usem durante a preparação, tá certo? Lucas, parabéns pela aprovação. Obrigado. E quero também agradecer, né, você ter topado vir até São Paulo, nos dar essa entrevista, conhecer aqui a sede do Estratégia, conhecer outros aprovados. E aí, tá curtindo? Tá sendo legal? Demais, eu não esperava assim, essa confraternização é muito boa, poder conhecer os professores, poder estar aqui. A gente passa anos vendo todo mundo pela tela do computador, né, e conhecer os professores, os outros aprovados. É muito gratificante ver que todo esforço vale a pena. É o começo de uma nova vida, né? É o começo de um sonho. Bom, Lucas, pra gente começar, queria pedir para você se apresentar pro pessoal e contar um pouquinho, né? Sua idade, formação, onde você mora. Então, eu sou de São Luís do Maranhão, tenho 26 anos, sou formado em Engenharia Civil pela Universidade Federal do Maranhão e já tem uns 3 anos que eu estudo para concurso e essa aqui é a minha segunda aprovação dentro das vagas, né? Já tive outras provas, mas não tive desempenho tão bom e essa foi minha segunda aprovação dentro das vagas. Nossa, então calma, vamos por partes. Primeiro, Lucas, de onde surgiu essa ideia de estudar para concurso, né? Tem algum servidor público na família e tal, ou não? Então, meus pais são servidores públicos, são professores, então assim, eu herdei muito deles essa questão de estudar, eles sempre me incentivaram, né, pelo fato de ser professores. Então, além deles, eu tenho outros servidores na família, que trabalham em Brasília, em outros locais, então sempre tive essa influência, né? E além disso, eu não me identifiquei muito com minha área de formação, que acabou fazendo com que eu estudasse para concurso. Então, acho que foram esses fatores importantes para mim. Lucas, e por que a área fiscal? Essa outra aprovação que você comentou também foi de área fiscal? E, né, por quê? Você gostou do cargo, da área? Então, eu comecei estudando, não foi para a área fiscal, foi para a área de tribunais, né? Eu fiz ali, fiquei 1 ano estudando para TRTs, só que não teve nenhuma prova. Então, eu vi que era mais vantajoso mudar de área, né? Então eu pesquisei bastante, me identifiquei muito com a área fiscal pelos ótimos cargos, pela flexibilidade, autonomia, pela remuneração e eu vi que era uma área assim um pouco compatível com para quem faz engenharia, né? É uma formação mais geral, então me interessei muito pela área por ter também um peso relativamente grande em exatas. Então isso foi o que fez com que eu estudasse para a área fiscal. Eu comecei a estudar para a área fiscal depois de 1 ano que eu já estava estudando para concurso. E eu tive uma aprovação para o ISS Imperatriz, mais ou menos ali 8 meses depois que eu comecei para a área fiscal, e tive agora essa aprovação na Cefaz Ceará, essas 2 aprovações dentro das vagas. Legal. E no caso da Cefaz Ceará, você estava estudando, você manteve a sua preparação antes de sair o edital. Como é que foi? Já estava estudando e teve alguma diferença na preparação antes do edital, né? Que às vezes a gente pega mais leve e tal, e depois da publicação do edital, o que mudou? Teve, porque assim, esse edital foi uma surpresa para todo mundo, né? Eu estava estudando ali muita coisa que nem apareceu no edital, ali coisas de TI, na verdade no edital veio informática, e outras matérias que acabaram não caindo, por exemplo, português, que é uma matéria bem básica, que todo mundo estava estudando. Esse edital, vamos combinar, né, gente? Pois é, foi bem atípico. Então a preparação pré-edital foi ali abrangendo as matérias comuns, né? E aí, quando veio o pós-edital, eu larguei todas essas matérias e me dediquei muito mais naquelas novidades. Como eu já tinha uma boa base naquelas matérias ali, tributário, contabilidade, eu acabei dando um peso um pouco menos ali, né, no pós-edital e dei mais peso para as matérias novas, justamente para me adaptar ali. E a prova acabou sendo uma vantagem porque teve uma distribuição bem atípica também, assim, não teve peso grande, por exemplo, tributário, legislação tributária, foi bem equilibrada a prova no geral. Então, quem foi ali mais equilibrado, acabou se dando melhor nessa prova da Cefaz Ceará. Acho que isso foi bem importante. Legal. Foi necessário muita estratégia mesmo, né? De preparação e tal. Durante, né, esse tempo de preparação para a Cefaz Ceará, você consegue nos dizer quanto tempo, em média, né, você fazia de horas de estudo diariamente? Estudava aos finais de semana? Não estudava? Tinha um dia de descanso? Então, no pré-edital eu fazia ali uma média de 6 horas por dia, até porque eu conciliei também, durante boa parte da minha preparação, faculdade e estágio.
Então, eu comecei fazendo 4, fui aumentando aos poucos, até que eu fazia ali uma média de 6 horas por dia, pré-edital. Só que aí no pós-edital, ainda mais com a quantidade de matérias que teve, né? Eu tentei me dedicar ao máximo ali, fazer o máximo de horas que eu podia. Normalmente dava uma média ali de 8. E eu tentava estudar inclusive nos finais de semana, principalmente ali sábado e domingo de manhã, eu estudava. Aí à tarde ali eu estudava um pouquinho, às vezes eu descansava, fazia alguma outra coisa para espairecer um pouco, tentar desvirtuar um pouco assim desse mundo de concurso, mas sempre estudando ali todo dia, de domingo a domingo, principalmente de segunda a sexta, eu fazia ali umas 8 horas por dia em média no pós-edital. E como que você conheceu o Estratégia, né? Foi no início da preparação, pesquisando material, como que você chegou ao site? Então, no começo eu pesquisei muito, né, assim, tanto áreas como materiais, professores, e eu vi que o Estratégia tinha muitos bons professores, tinha bons números, assim, muitos dos aprovados, a maioria eram do Estratégia, então eu não pensei duas vezes em adquirir o material. Eu adquiri na época a assinatura vitalícia, que foi a melhor aquisição que eu fiz, né, então não me arrependo até hoje e eu devo muito a vocês. A Estratégia me ajudou bastante. Lucas, em relação ao estudo em si, né? Conta pra gente assim, você se baseava mais usando os PDFs, chegou a assistir videoaula, usava algum outro tipo de produto, sei lá, a trilha estratégica, o passo estratégico, como que você fez? Então, eu usei, acho que quase todos os produtos de estratégia, mas minha preparação foi basicamente focada nos PDFs, ainda mais no começo, né? As minhas aulas, principalmente a parte teórica, era tudo ali no PDF. Eu assisti bastante videoaula, mas foi em algumas matérias pontuais, por exemplo, contabilidade, economia, TI, exatas, a parte de estatística. Mas fora essas, o resto foi basicamente PDF, e aí eu terminava questões, PDF e questões. E aí eu fazia muito resumo também, né? Eu fiz ali um pouco errado, eu diria, meus resumos, porque eu lia o PDF e resumia ao mesmo tempo, era como se fosse um resumo do PDF. Mas me ajudou no futuro para revisar, porque eu não precisava mais reler todo o PDF, eu bastava olhar meus resumos e assim eu fazia as questões e a partir dos meus erros eu sempre melhorava meus resumos, então estava sempre otimizando para eu poder perder menos tempo nas revisões. Então basicamente foi assim. E com relação aos outros materiais, eu usei muito o Estratégia Cast, usei o sistema de questões, principalmente nas questões de legislação tributária. Eu cheguei a usar o passo estratégico, então assim, a gama de materiais do Estratégia, de produtos, me ajudou bastante porque eu utilizei praticamente todos. A depender do momento da preparação, Isso. cada um vai se encaixando, Cada um tem uma né? especialidade assim que ajuda em um ponto específico. Isso mesmo. Em relação à revisão, você disse então que fazia resumo, né? E que usava isso no momento de revisar. Mas você tinha alguma forma assim, deixava tudo para o final de semana ou revisava todos os dias, aquela 24 horas, 7 dias, 30 dias? Como que era isso? Eu não tinha nada assim muito planejado. Eu fazia meus resumos no começo à mão, mas aí eu vi que eu perdia muito tempo e para eu editar depois era muito mais complicado. Então eu passei a fazer no Evernote, né? Online, então era um aplicativo que salvava tudo na nuvem, eu fazia lá minhas notas, eu separava por cadernos, e aí eu editava. Eu também gostava de grifar, botar em negrito, botar cores azul, verde, vermelho, então isso me ajudava muito. Às vezes eu não lembrava, mas eu lembrava que era tal cor, então essa memória visual foi muito importante para mim. Basicamente foi assim, eu fazia muitos resumos e era a minha principal forma de revisão. Além disso, eu usei também o Anki, os flashcards, então ali eu tinha um ritual de toda noite, antes de dormir, eu fazia ali uns 30 minutos de flashcards. Então, eu preparava os flashcards na época que eu estava revisando, que eu estava estudando, e aí todo dia antes de dormir era meia horinha fazendo ali para revisar. Era basicamente as formas que eu revisava. Era flashcards, meu resumo e através das questões. Nossa, muito bom, hein? Não é nada assim, né, certo em relação à periodicidade, mas bastante intenso, né? Revisava sempre, na verdade. Isso. Lucas, você enfrentou alguma dificuldade, assim, né, em alguma disciplina específica e o que fez para superar essa dificuldade? Então, eu tive muita dificuldade ali, apesar de eu ser formado em engenharia, eu tive muita dificuldade na parte de estatística. Eu gosto de exatas, mas estatística é sempre uma matéria que normalmente vem bem pesada nas provas e eu tive que ver muita videoaula, questões. Mesmo assim, eu ainda não tive um desempenho tão bom na Cefaz Ceará, né?
mas eu consegui compensar nas outras matérias. Só que estatística era uma matéria que sempre eu tive essa dificuldade, além de alguns assuntos também, por exemplo, em TI, são bem pesados, alguns assuntos de economia também são bem pesados, então essas matérias assim eu tive uma certa dificuldade. E aí, você acha que a videoaula nesse momento Sim, ajuda bastante? normalmente quando eu tinha mais dificuldade eu assistia videoaula em detrimento do PDF. Por isso que essas matérias como TI, contabilidade, economia, estatística, eu dava mais preferência para as videoaulas, porque eu acho que é um estudo mais aprofundado, mais robusto. Legal. Pra gente ver, né, que não tem regra, assim, não é só PDF ou só videoaula, a gente precisa ver Cada um o que se adapta a uma exatamente, forma diferente. para funcionar pra gente, né? Naquele período, assim, reta final, sei lá, 2 semanas antes da prova, você mudou alguma coisa na sua preparação? Focou mais em resolução de questões? O que você fez de diferente? Então, nessa reta final, eu costumo diminuir a minha resolução de questões e focava mais nas revisões e lei seca. Revisão e lei seca, justamente para otimizar aquela memória de curto prazo, né? Então, como a prova estava muito perto, eu tentava ler lei seca, ler resumos, e isso fazia com que no dia da prova as coisas estivessem mais frescas na minha cabeça. Então, eu diminuí um pouco nas questões e aumentei um pouco mais nos resumos. E, inclusive, normalmente o povo gosta de diminuir um pouco o ritmo. Comigo foi um pouco ao contrário, né? Foi aumentar o ritmo na reta final. Então, essa foi uma diferença que eu tive. E na véspera da prova mesmo, assim, aquele dia anterior, você estudou, revisou ou deu aquela descansada? Não, eu estudei praticamente o dia todo. Na verdade, eu assisti a revisão de véspera do Estratégia, né? Começou 8 horas da manhã, acho que terminou 7 horas da noite. Então foi o dia todo ali no 2x, inclusive. E aí não teve pausa, foi o dia todo estudando. E muitas das questões que caíram na prova estavam lá na revisão, ainda bem. Olha só. E além disso, ainda eu fiquei estudando, eu dei um pouquinho mais assim, alonguei um pouco mais além da revisão para ver alguns pontos que eu achava que poderiam cair, que eu não estava tão bem e deu certo. Algumas coisas que eu vi acabaram caindo na prova. Bom, você já contou pra gente que, né, aos finais de semana estudava no período da manhã e deixava à tarde, né, pra descansar e tal. Mas conta, né, melhor, como que você fazia para conciliar a vida de concurseiro com a vida social? Porque a gente sabe que a gente é cobrado por isso, né? Família, amigos, enfim. Porque a gente fica um pouco, né, distante. Como que você conciliou ou não conciliou e falou para todo mundo, me esquece, como foi? Então, acabei sendo um pouco mais radical nesse sentido. Acho que, na verdade, a pandemia amplificou muito essa questão, né? Porque a gente não teve muita escolha. Na pandemia a gente teve que ficar em casa, trancafiado e tal. Mas no geral eu tive que dizer muitos nãos e é difícil, né? Às vezes a gente quer sair com os amigos, mas não pode, tem que dizer não para ficar estudando e tal. Então foi o período que eu acabei me isolando mesmo. Eu até me desliguei um pouco assim de redes sociais e tudo mais, justamente para focar mais nos estudos, né? Porque eu sei que aquilo era o que eu queria, eu via um futuro ali, então eu acho que eu fiz a coisa certa. Apesar de que eu não equilibrei tanto, mas pra mim acabou dando certo. Agora você corre atrás do prejuízo. Tá tudo agora certo. Eu posso sair com então pode sair pra sempre da vida. Eu falo isso porque eu também tive a mesma postura, preferi ser mais radical pra ser aprovada logo. Eu também tinha esse mesmo pensamento. Lucas, em relação à prova discursiva, como que você se preparou? Você colocava ali um treino durante, né, os seus dias de estudo, junto com as outras disciplinas? Como foi? Então, eu comecei a treinar discursiva desde o ISS Aracaju, né, que foi a prova suspensa, mas desde lá já tinha discursiva. Então, eu contratei um curso de discursivas e aí toda semana eu fazia uma redação. E aí eu comparava com o espelho e via o que eu tinha errado e o que eu não tinha errado. E aí depois que a prova foi suspensa, eu parei. Mas aí eu fiquei sabendo depois com o edital que ia cair discursiva na Cefaz Ceará. Então, eu contratei um curso de novo e aí fazia 2 redações por semana. E aí foi nessa. Eu acho que discursivo é mais a questão de treino mesmo, saber, porque às vezes a pessoa tem noção do assunto, sabe o assunto, mas não sabe colocar no papel. Tem que saber ali as ideias, a ordem e tudo mais. Então, esse treino é muito importante, claro, além de ter a base nos assuntos teóricos. Mas foi assim que eu treinei, foi muito treino e muita base teórica, foi basicamente assim. Eu acabei tendo um desempenho relativamente bom na discursiva, que foi o que me deu um up assim na classificação. Legal. Então, porque tem muita gente que pensa, né? Eu tenho que saber escrever. Mas os cursos nos passam, parece que é um esqueminha para organizar o nosso raciocínio e conseguir passar para o papel. Até para discursiva, tudo é treino, né? Tudo tem técnica e tal. Eu acho que é importante não só fazer, mas também
se a pessoa puder, corrigir, né? Se tiver um espelho, saber ali, ver o que errou, ver o que não errou e justamente a partir disso poder melhorar, né? Revisa esse assunto, tenta não errar de novo numa próxima vez. Lucas, como é que foi sua estratégia para a prova objetiva? Lembrando, né, que a banca examinadora da Cefaz Ceará foi a Sebrasp, que tem aquele modelo de prova certo e errado, uma errada anula um ponto, enfim. Como que você montou sua estratégia em relação a deixar a questão em branco, a chutar e tal? Então, com relação à ordem da prova, eu gosto de seguir a ordem mesmo que está lá na prova. Então, eu não gosto de fazer uma questão ou uma matéria mais fácil, outra difícil, eu sigo a ordem da prova. E com relação às questões de certo e errado, assim, quando eu terminei de fazer a prova, eu vi que eu ia deixar umas 20 questões em branco. Só que eu pensei, num concurso desse nível, se eu deixar 20 questões em branco, a probabilidade de eu não passar é muito grande. Aí eu fui pro tudo ou nada mesmo, né? As questões ali que eu achava que estavam mais certas, eu marquei certo, as que eu achava que estavam mais erradas, eu marquei errado. E acabou dando certo, né? Eu acho que normalmente quando a gente faz isso, a chance da gente ter um saldo positivo é maior do que um saldo negativo. E acabou dando certo pra mim. Então você não deixou nada em branco? Não, deixei 2 só, mas é porque eu realmente não sabia nada. As outras... Grego, né? Isso, as outras eu tentei marcar sempre que eu podia. E outra coisa que eu fiz bastante é que eu via assim, a questão da proporcionalidade das questões, né? Muita gente fala disso no CESP. Então, assim, a cada bloco de 5 questões, eu via se eu tinha marcado, por exemplo, 4 certas, então a outra eu provavelmente ia marcar errado. Se tivesse em branco, eu marcava errado. Então, eu tentava usar essa ponderação, porque já vi muita gente falando e para mim deu certo. Eu fiz até, inclusive, uma matéria lá que foi Direito Civil. Eram 6 questões. 3 eu vi que estavam, assim, eu identifiquei os erros e as outras eu não sabia. E eu acabei marcando certo nas outras. E acabei dando, tipo assim, eu fechei a prova dessa matéria e deu certo para mim. Então, acho que foi muito válida essa estratégia. Olha, boa, hein? Gostei. Mas é aquilo, né, gente? Dá pra fazer isso quando você tem uma preparação, porque assim, aquelas que você respondeu, você tinha praticamente certeza da resposta, né? Eu acho que identificar o erro é até mais fácil. Quando tem uma questão ali, opa, achei um erro, do que tu saber se uma questão tá realmente certa. Às vezes tu acha que tá certo e tem uma pegadinha ali. O Sebrasp sempre é chefe em fazer porque o isso. erro fica mais claro Isso, mesmo, exatamente. né? É isso mesmo. Lucas, olhando para trás, a aprovação é super recente, né? Mas olhando para trás aí esse período de preparação, você já consegue identificar alguma coisa que teria feito de diferente, assim, sei lá, algum ponto fraco que você mudaria para uma próxima prova? Então, acho que a parte ali, eu falei que eu estudava os PDFs e fazia o resumo ao mesmo tempo. Para mim foi bom, mas eu acho que eu perdi muito tempo fazendo isso. Então, se eu pudesse, eu teria, sei lá, acho que estudado, feito as questões, a partir das questões elaborado meus resumos, porque eu já saberia o que é cobrado nas provas. Então, eu tive que fazer meus resumos na época junto com os PDFs, acabei tendo que mudar muita coisa. O que não caiu eu tirei, o que caiu eu coloquei. Então, eu acho que esse foi um erro que eu cometi na minha preparação. E outro foi também não ter focado desde o início numa área, né? Eu foquei na área de tribunais, mas acabei migrando para a área fiscal. Então, assim, ficar mudando de área eu acho que não é muito válido para quem quer ser aprovado logo. Porque mesmo sendo a mesma matéria, a abordagem é totalmente diferente, né, quando muda de área, então... Exatamente. Isso é bem evidente quando a pessoa começa a fazer prova. Às vezes, por exemplo, uma área de controle cobra um direito administrativo diferente de uma área fiscal. E isso muda, assim, de área para área. Às vezes, um tema tem um peso maior numa área do que em outra. Lucas, conta pra gente qual foi a sua maior dificuldade, assim, no geral, né, na vida, durante esse período de preparação. A gente sabe que tem aquele dia que a gente acorda e fala, será que concurso é pra mim? Vou desistir, não vou desistir? Enfim, né, conta pra gente o que você passou de dificuldade e por que não desistiu, o que te fez seguir adiante. Então, acho que foi mais a questão do emocional, né? O emocional é muito importante nessa preparação para o concurso, a gente sempre tem que equilibrar. Eu falei que eu acabei sendo um pouco mais radical, né? Mas eu acho que, no geral, como é uma preparação de longo prazo, a pessoa tem que ter um certo equilíbrio, né? Sair ali de vez em quando, ver uma série, sempre claro, depois de cumprir a meta e tudo mais. E no pós-edital é diferente. Pós-edital a pessoa pode, ali como é tiro, é de curto prazo, então pode acabar desequilibrando um pouco, porque tem uma data fim, uma data para terminar. E o que me motivou a continuar é porque eu não tinha um plano B. Para mim, eu sabia que o que eu queria era passar em concurso. Então, como eu não tinha um plano B, para mim era passar ou passar. Então, eu nem cogitava em desistir. Talvez até se eu tivesse um desempenho mal nessa prova, porque eu queria muito essa prova, né? De Cefaz Ceará.
eu tivesse um desempenho muito ruim, eu acho que eu teria tido assim um desânimo, talvez tivesse pensado, mas durante minha preparação eu não cheguei a ter esse momento de desistir. Eu queria muito passar em uma prova assim dessas. E agora se aposentou, não estuda mais, era o seu foco mesmo, Cefaz Ceará, pronto, acabou? Sim, era o meu foco, porque como eu sou de São Luís, Maranhão, Fortaleza é muito perto, eu fico perto da minha família, fico perto dos meus amigos, então para mim era um concurso que eu realmente queria, dos físicos estaduais era um dos que eu mais almejava. Que delícia, hein? Muito bom, muito bom. E aí, conta pra gente qual foi a sensação quando, se é que dá pra colocar em palavras, né? Como foi a sensação quando você soube da aprovação? Nem dá pra descrever essa sensação, assim, porque o resultado ele sai em ordem alfabética, né? E aí eu tive que pegar, jogar pro Word, classificar e tudo mais, e eu tava fazendo esse processo, assim, ó, me tremendo, e minha mãe do lado também, super nervosa. E quando eu vi ali, antes de saber minha classificação, eu tinha olhado a discursiva. E aí eu vi que dos 10 pontos eu tinha tirado 9,1. E assim, eu mal acreditei. Porque discursiva sempre foi o meu calo. Desde a época da escola. E aí eu vi que, tipo, todo o esforço que eu fiz, principalmente discursiva, eu treinei muito discursiva, né? E eu vi que o resultado valeu a pena, né? E quando eu vi minha classificação, demorou para acreditar, para cair a ficha, assim. E realmente é um sonho realizado, porque essa prova... Para mim foi um sonho ter passado essa prova. A alegria dos seus pais, da sua mãe, né? Que legal. É um orgulho. Muito, muito, muito legal. Bom, pra gente finalizar, queria pedir para você deixar um recadinho aí pra galera que ainda tá na caminhada, ainda tá estudando. Algo que motive, né, eles, porque tem dia que a gente sabe que é difícil, né? Enfim, nada como ouvir um aprovado, deixar um recado aí. Então, eu queria falar pro pessoal que tá nessa luta pra não desistir. Eu sei que às vezes parece assim, papo de quem já foi aprovado, mas por vários dias eu estudei assim, na raça, na coragem. Eu acordava sem vontade nenhuma de estudar, mas eu sabia que eu tinha que estudar, senão eu não conseguiria mudar de vida e conseguir o que eu queria, né, que era atingir meu sonho de passar numa prova. Então, assim, as dicas que eu tenho para dar é ter foco, definir um foco é fundamental, não ficar fazendo toda a prova que aparece, porque isso vai minar as chances de aprovação. A segunda é adquirir bons materiais. Eu acho que o Estratégia tem excelentes materiais, excelentes professores e ter bons materiais fazem a diferença. Às vezes a pessoa não quer gastar tanto, mas é um investimento para o teu futuro. Então, vale muito a pena investir em bons materiais. E o terceiro, eu acho que cuidado emocional. Cuidado emocional também é muito importante, porque o emocional pode deixar a gente para baixo, né? Principalmente no dia da prova, às vezes a pessoa está bem preparada, mas não consegue lidar com o emocional no dia da prova e tem um desempenho ruim por causa disso. Então, acho que essas 3 questões são muito importantes durante a preparação. Muito bem pontuado. Já vi muita gente boa tecnicamente não conseguir aprovação por conta do emocional, né? O equilíbrio emocional é tudo mesmo. Bom, Lucas, quero te dar parabéns mais uma vez pela aprovação. E um negócio que eu falo para todo mundo que eu entrevisto aqui é o seguinte, né? Que você seja feliz nesse novo cargo e principalmente que nunca se esqueça do seu papel como servidor público, né? Porque a gente é aprovado num concurso, mas na verdade a gente se torna um servidor. E eu acho que sim, a gente tem um peso 2 para fazer a sociedade melhor, um lugar melhor, sabe? Eu acho de verdade que tá nas nossas mãos a gente buscar e lutar por isso, né? Então, ó, parabéns, estou muito feliz que você se tornou um colega de profissão, né? E que você seja sempre muito, muito, muito feliz. Muito obrigado, eu que agradeço. Bom, pessoal, a gente vai ficando por aqui. Agradeço a companhia de todos vocês. Quem quiser conferir outras entrevistas com os nossos alunos aprovados na Cefaz Ceará, é só dar uma olhadinha aqui no YouTube do Estratégia Concursos. Combinado? Até a próxima. Tchau, tchau.